Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, aqui do Taon. Ao meu lado, Thiago Rosante, professor de Atualidades e de História. Seja bem-vindo mais uma vez, Rosante. Tamo aí, Kim. Tamo aqui nessa empreitada semanal para deixar nossos alunos ali, nossos ouvintes, com as informações mais quentes da última semana e os assuntos aí mais comentados, o que podem, obviamente, surgir ali numa prova, num exame vestibular aí de fim de ano. Boa. E com relação ao episódio passado, muitos alunos do H Plus e também vestibulandos de todo o Brasil mandaram mensagem agradecendo, belo projeto, enfim. Então vamos tocar aí assuntos mais comentados da semana passada / essa semana. Obviamente fora a vitória do Palmeiras sobre o seu time, né? Que fique bem claro. Só dando uma saída aqui do script. Enfim, escaparam. Foi um resultado bom. Foi bom, né? Teve ótimo. Porque a gente esperava, foi até bom. Bom, falando sério agora, primeiro assunto que viralizou, o estudo aí, né, que você estava falando, né, Rosante? Foi divulgado um estudo desde 85 que era feito no Brasil para fazer um levantamento de quanto a gente perde do nosso bioma original, ou seja, principalmente da questão da área verde original do país, e quanto ele foi sendo degradado de 85 até 22. Foi um estudo, então, que levou aí todo esse período, quase 40 anos, 37 anos, para ser concluído, e nesse período todo, índices aí alarmantes, né, João? Só de queimada, né? Só de queimada, só queimada, só por meio de queimada. Não tá falando qualquer outro tipo aí de perda de território, de mata, enfim, de bioma. É só queimada. Só queimada. A notícia, não sei nem se tá aí, mas assim, era maior que Chile e Argentina junto. Imagina o que é de território, né? Porque saiu que em 4 décadas, ou seja, 37 anos, como eu falei, vamos arredondar para 40, o Brasil perdeu 21%, ou seja, 1/5 da sua vegetação original por meio de queimadas. E a gente sabe que, biologicamente falando, geograficamente falando, as queimadas não são aquelas queimadas naturais que acontecem em outras regiões do mundo, onde simplesmente o calor excessivo, o ar muito seco faz com que a floresta se regenere ali por meio de um incêndio natural. Exato. Não é bem o caso aqui no brasileiro, floresta tropical principalmente, área do Pantanal. E a gente tem geralmente para pastagem, né? Exatamente. Mineração, enfim. Temos índices aí meio assustadores, né? E ao contrário do que os alunos possam pensar, mas quais são as áreas mais afetadas? E aí vem na cabeça do aluno muito provavelmente o quê? Amazônia. Por incrível que pareça, não é a Amazônia a área mais degradada por conta de queimada. A área mais degradada foi a área do Pantanal, seguido pelo Cerrado. Pois é. E aí, só em terceiro, a Amazônia. Aí entra a Amazônia. Todo mundo já... Se fosse uma questão de vestibular, todo mundo iria já ia em dançar, Amazônia. A Amazônia é direto, né? Até porque a mídia comum, senso comum, trabalha com a Amazônia tem que ser preservada, porque ela foi muito violada nos últimos anos, as queimadas na Amazônia aumentaram muito, mas como a gente está falando, esses estudos são de 4 décadas. Então a gente está falando de 40 anos atrás, quando eles vão começar a fazer esse levantamento, e eles estão buscando exatamente Por que tem queimada? Normalmente essas queimadas são associadas a quê no país? Ao aumento da fronteira agrícola. Opa. Principalmente agropastoril, na verdade, né? Não é bem agrícola por aí simplesmente, é agropastoril, ou seja, a criação de gado. E tradicionalmente, há 40 anos atrás, qual era a região do Brasil que mais tinha criação pecuária, em quantidade de cabeças de gado? Que era o Centro-Oeste. Sim, mas você teve a explosão, exatamente, a explosão no Centro-Oeste com a criação desses animais. E aí, agora, a gente fala, mas não é a Amazônia? Você teve um avanço sobre a Amazônia? Teve. Mas também tem a questão da nova fronteira agrícola, do tal do Mato Piba, tá? Que é o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E ali você está pegando uma boa parte do Cerrado ainda. Então, você começa a ter ali tanto essa devastação do Cerrado como a devastação da floresta amazônica num combo ali de uma região enorme que está sendo literalmente ocupada por essa expansão aí da agropecuária. E você já citou, enfim,
como pode aparecer nos vestibulares. Então, isso pode aparecer como geografia. Sim. Mas também pode aparecer uma questão de ecologia, de biologia. O classicão, né? Classicão, aliás, problemas de desmatamento, queimadas, isso é bem frequente nos vestibulares. Todo ano, eu até fiz um rápido levantamento assim, ó. FUVEST 2022 caiu um gráfico que era de desmatamento / queimada, enfim. Então, super interessante para os vestibulandos e vestibulandas saberem analisar gráficos, né? Às vezes tem a notícia e gráficos ou tabelas fazendo relação com determinado bioma, ocupação, queimada, enfim. Tem que testar e fazer diversos exercícios. FAMEMA 2020, Enem PPL, Enem Digital 2021, enfim. Se tem uma coisa que cai pra caramba, despenca, é assunto queimada, desmatamento, enfim, a perda desse bioma por ação antrópica, né? Sim. Aliás, outro assunto que pode aparecer aí, a influência do homem. Em cima da natureza e transformação. Né? E aí dá pra cair pra todo lado, geografia, biogeografia, geralmente é o que mais aparece. É onde vai aparecer aquela mescla da biologia e da geografia, Sim. Fazendo a alteração da questão do bioma, mas ao mesmo tempo a ação humana e o famoso discurso do desenvolvimento econômico. Isso, pode fazer uma relação entre até onde é importante, né, o desenvolvimento do país e a preservação das nossas florestas, matas, enfim, biomas. Isso aí tem que ficar ligado. Aliás, é uma notícia atual, mais antiga de todas, se eu não me engano. Na verdade, é comprovação, né, do que a gente já sabia por análises mais curtas, agora numa pesquisa mais longa, uma comprovação. Talvez seja o assunto mais fácil para dizermos assim, vai cair. Esse é quase certo, né? Em algum lugar grande vai cair, em alguma prova grande vai aparecer, né? Vai aparecer, sem sombra de dúvida. Por conta da data, né, de divulgação. A gente sabe que as provas ainda não foram fechadas, Sim. Então a gente está em abril, é um momento bom para aparecer notícia desse tipo. Opa! O pessoal que faz questão adora esse tipo de notícia, porque abre, como você disse, um leque para você escolher 1 milhão de caminhos para seguir. Sim. Você pode seguir desde a questão da biologia pura, ecologia, a geobiologia, a geografia, a questão da geografia econômica. Que é o que mais tem aparecido nos últimos anos, né? A interdisciplinaridade. Então, senhores, fiquem espertos, o tema é bom, o tema é quente. Desculpa o trocadilho, né? Queimada. Putz, essa foi mal. Padum. Mas o tema é um tema forte aí, bom para aparecer. De fato, esse tema é quente. Próximo? Bora? Vamos lá. Próxima notícia ou notícias virais. Aí é para você, né? Isso aí é mais para você também diferenciar essa questão. Tem uma questão aí, o caso da capivara filó, que parou o país na discussão, dividiu o país como se fosse política. A capivara ela tem filó. que ficar com o rapaz, ela tem que ficar inserida na natureza. O que a gente faz com a capivara? E no fundo tem questões por trás aí, né? Opa. A primeira questão é a discussão de que silvestre não pode ser pet. Exatamente. Animais silvestres. Ter animal silvestre é crime. Então, se está na lei, teoricamente, o que a gente deveria fazer é só cumprir, né? A gente não deveria nem estar tendo esse tipo de discussão, porque se é lei, não tem o que discutir, a não ser que se mude a lei, que se crie um outro processo. Mas, pelo que eu saiba, no Brasil, animais silvestres, quando você vai requisitar a posse de tem todo um protocolo, um processo. Ver a legalização, IBAMA, aí sim é permitido. Justamente para você não passar por um processo de desconfiança de estar tentando rentabilizar aquele animal, fazer com que ele... E aí, no caso, é um influencer que ganha muito dinheiro com views e likes. Eu nem sabia, eu fui ver que o Agenor, né? Agenor mora lá 4 horas de barco, de Manaus, se eu não me engano. E ele bomba nas redes sociais, de fato. Eu não conheci o Agenor. Depois que você mandou, a gente faz um estudo, enfim, quais são as notícias a serem tratadas. E ele é um influencer que atinge milhões e milhões de seguidores, assim, não é pouca coisa, não. E o quão divulgar um animal silvestre, ter um animal silvestre, isso não influencia no tráfico de animais silvestres. Exato. Essa é a grande discussão por trás, né? Não é? O quanto de criança não está olhando Eu quero e fala ter uma capivara quero também. uma capivara. Quero uma capivara. Quero um papagaio. Então, eu já tive coelhinho na minha casa, já tive hamster, já tive gato, já tive cachorro, mas tudo animal que é considerado doméstico, pet. Tá? Nunca parti para esse lado dos animais exóticos.
E acho que criar uma capivara em casa, não sei se seria um bom caminho, né? Então, ninguém tá, né, dizendo que ele maltratou ou maltratava a capivara filó, mas o quão isso pode influenciar no tráfico de animais silvestres, que é uma coisa que, assim, gera milhões e milhões de dólares ano só no Brasil. Vira e mexe, temos notícias de apreensão de animais silvestres, assim... Os caras tentando tirar do Brasil e levar para um tráfico exótico. Sim, principalmente para exportação mesmo. Não só, né, no mercado nacional, mas internacional também. Então é algo que também a gente encontra em provas, sempre uma notícia chamando para o assunto, para o debate aí entre diversas disciplinas, mas que isso preocupa como um biólogo, professor, assim, ou como ser humano também, é o como isso pode influenciar, né? Claro. E aí Todo a gente mundo quer ter uma deixando capivara. claro aqui que a gente não está falando nem a favor nem contra Não, jamais. o influencer ou a capivara. A gente só está deixando claro como isso pode ser explorado pelo vestibular. Exato. Que é essa questão da discussão do impacto de um influencer com milhões de visualizações nas suas postagens gerar uma série de desejos exóticos de jovens que passem a querer animais do tipo. E aí, bom, se esse cara tem uma capivara e ganha tours de like, quem sabe se eu não tiver um macaquinho, se eu não tiver algum outro tipo de animal exótico, eu não consigo a mesma coisa. E monetizar, né? Se eu não me engano. Exatamente. Penso eu que ele monetiza através da ajuda da capivara filó. Provavelmente. Que, volta àquilo que você disse. Não estamos dizendo que a filó não era bem cuidada e não curtia muito o Agenor. Exato. A gente não está discutindo a relação de carinho entre eles. Isso. Não é essa a discussão. A questão é o impacto que ele, por ser uma pessoa pública, vamos colocar assim, um influencer, uma pessoa pública, pode gerar com esse tipo de exceção, se for aberta na lei, porque aí é aquela coisa, cria-se um precedente. Diferente, por exemplo, de... A gente estava conversando, fui lembrando. O Instituto Onça Pintada é um instituto, obviamente, uma organização não governamental. Então, tem sua página no Instagram, TikTok, imagino eu também, enfim. Que é legalizada, recebe os animais de queimadas, então a gente já pode pegar até o gancho ali. Desmatamento, queimadas, enfim, eles fazem os resgates destes animais, autorizado pelo IBAMA, enfim. Então eles também divulgam esse projeto e há um tempinho atrás deu um problema e tal, mas eles estão amparados pelo IBAMA. Pela lei. Basicamente, o que o Agenor deveria fazer era buscar a regularização via IBAMA. Sim, exato. E é essa questão. Se ele cuida tão bem, se ele gosta tão bem e cria como se divulgou em estado de natureza, não prende ela numa gaiola, não está sendo maltratada nesse sentido, então, qual o problema? Vai atrás do IBAMA, regulariza a situação, fala, ó, aqui eu tenho uma fazenda, um espaço grande para ela. Eu salvei ela. Eu salvei porque ela estava num processo ali de ameaça por conta de caça. E é isso. E que tudo dê certo para a Filó e para o Agenor, que eles sejam felizes. Exatamente, é isso que a gente espera. E que isso seja solucionado o mais rápido possível, né? Sim, até porque, né, é uma coisa que realmente pode gerar um impacto maior em outras circunstâncias que não a pobre capivara, nem o Agenor. Exatamente. Mas como você disse, influenciar muita gente aí. Sim. Próximo tema? Bora lá. Tema, assim, bombou saiu em todas as redes sociais, sites, portais, não só no Brasil como pelo mundo. O caso do Cuca, o escândalo de Berna, que lá em 87 ele foi acusado e condenado por um estupro, caso de estupro de uma menor de 13 anos, não é isso? Isso, de uma vulnerável, 13 anos de idade, considerada vulnerável, criança adolescente. Exato. Criança, nem com consentimento é uma coisa legalmente aceita. Então, antes que se abra para essa discussão, não há nem com a hipótese de consentimento, justamente porque considera que é uma pessoa que ainda não tem discernimento moral. Exato. O que é certo ou errado, caberia o adulto fazer um freio aí e falar, não, peraí, você não tem idade para isso, não vai acontecer nada. E é um caso que foi desenterrado, na verdade, né? Perfeitamente. Porque, vamos ser bem sinceros, o mundo em 87 era outro. Se você pega as manchetes de jornais da época, trataram o caso até com um certo folclore, típico da imprensa brasileira da década de 80,
como jogadores de futebol aprontam fora do país, fazem uma molecagem, uma coisa bem séria para ser tratado como molecagem, mas a gente sabe como era a imprensa antigamente. Exato. E isso foi sendo enterrado, esquecido e ficou no esquecimento. Não, e ele treinou diversos times, inclusive o Palmeiras. Passou por inúmeros times, foi campeão por inúmeros times, ganhou Atlético muito Mineiro. dinheiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, Santos, São Paulo. Verdade. E o problema dele, na verdade, essa história veio à tona de novo quando ocorreu o fato da acusação e do processo do Robinho na Itália. E aí foi feita uma matéria para levantar que no futebol isso não era novidade. E aí... Então quando saiu o caso do Robinho, já puxaram Exatamente, desenterraram que já desde 87 o Brasil tinha tido um caso de estupro, porque o caso do Robinho também foi uma coisa de um grupo e não de uma pessoa individual, então foram lembrar desse caso. E aí no meio do futebol vale, de novo, uma nota de que o futebol é um ambiente, infelizmente, ainda muito machista. Muito. Que os homens passam a cabeça na mão dos homens e tipo, tudo bem, não era para acontecer, mas aconteceu, vamos deixar para lá que foi uma besteira. E na verdade tem coisas que não são besteiras, nem podem ser tratadas assim. Que eu digo o caso do Daniel Alves agora, enquanto a gente continuar passando a mão na cabeça desse tipo de situação, a gente vai continuar com problemas de violência contra as mulheres. E o que foi muito legal do movimento das corintianas, seja do time, torcedoras, para resgatar isso, a mídia falar, enfim, é uma coisa que também há X anos atrás era impensável. Exato, e aí é a questão agora, podendo falar um pouco com orgulho, né? Afinal de contas, o futebol feminino do Corinthians é o mais forte do país hoje, acho que indiscutivelmente. Outros times têm projetos aí legais, mas hoje é o mais estruturado, porque investiu há mais tempo. Sim. E é um movimento ali muito engajado, onde o Corinthians trouxe uma torcida muito de família, muito feminina para os estádios, para assistir essas meninas jogarem, darem alegrias para a torcida. E, num dado momento, é um contrassenso você criar uma campanha publicitária do time de... Respeita as minas. Respeita as minas, e aí você traz um cara que foi acusado e condenado por estupro de uma menor, de uma vulnerável. Então, nem era condizente. A gente aqui não está falando da qualidade dele como profissional treinador, a gente está falando aqui de uma questão judicial. Sim. Houve um processo e o impacto disso é um marketing negativo. Num país que luta há anos para acabar com essa questão de inferiorização da figura feminina, discursos machistas do tipo, isso aqui não é lugar para mulher, o futebol é para homem. Então, feminicídios. A gente vem desmontando esse tipo de coisa aos poucos e aí, de repente, tem uma coisa lentos, mas estão tentando. A gente está tentando, tanto que isso aí cansou de aparecer em prova, como apareceu até em Enem já. Isso, exatamente. Que era a violência contra a mulher. Redação, não é que apareceu uma questão, porque questão aparece anualmente. Exatamente. A questão apareceu como tema de redação. Então já faz algum tempo, mas para você entender qual a grandeza disso para a sociedade. Ou seja, é uma amostra da transformação que a sociedade precisa fazer. Tá? Sim. E aí cai na próxima notícia, né, que a gente selecionou, né? Que também envolve essa questão da liberdade feminina. Essa também, essa notícia é bizarra também. Todas são, né? A do Cuca nem se fala, apesar de ser notícia passada, enfim. Aí veio o prefeito, é isso? Exato, numa cidade do Paraná, que com 65 anos casou com uma moça de 16. Assim que ela completou 16. De novo, não vamos discutir a questão de se eles se amam ou não. Não. Aí a relação deles é problema deles. A questão aqui é o impacto que isso gerou como notícia, porque ele, como prefeito, casou com uma menina com recém-feitos 16 anos e logo na sequência nomeou a mãe com cargo de gabinete e a tia com cargo de gabinete da esposa. E aí ficou parecendo uma coisa de... que a família vendeu a menina. Exatamente, ficou muito mal, porque a ideia é assim, a família só liberou a emancipação da menina para poder casar por meio de uma troca ali, de algum reparo financeiro, algo do tipo. O que pegou muito mal por uma questão de nepotismo, tanto que a imprensa caiu em cima do prefeito e ele exonerou as duas recém-nomeadas, ou seja, ele cancelou a nomeação da nova sogra e da tia da esposa, e abriu uma discussão, que é, como é que ele casa com uma menina de 16 anos e os pais acham isso normal, sendo que ele tem 65? Culturalmente falando, foi uma notícia que chocou, porque aconteceu num estado ali um pouco mais plural, mas a gente pesquisando percebe que o casamento de adolescentes no Brasil
É muito comum. Olha isso. 2,2 milhões de adolescentes brasileiras são casadas. Ou seja, jovens com 16 anos já casadas. E aí você vai falar, é um número pequeno? Não, é um número gigante. Esse não foi um caso isolado. E aí muitas vezes se discute que isso acontece em regiões mais pobres, como uma espécie de compensação financeira, como a família tentando buscar um arranjo financeiro para não passar mais dificuldades. E é aquela coisa, quer casar com minha filha? Nossa família não tem condições, então o que a gente pode fazer? E aí é quase como uma venda, uma coisa bizarra de se pensar, né? Bizarra de se Onde pensar. essas meninas não vão ter nem direito de escolha quem vai ser o marido, ou o que elas vão escolher para a vida delas. Ou seja, a gente estava discutindo agora há pouco, a passos pequenos, os avanços que a gente tem em relação aos direitos femininos e às conquistas, e a gente está vendo uma questão de mulheres casando com 16 anos por pressão familiar, muitas vezes sem saber o porquê que elas estão fazendo isso, ou entendendo que isso é o único caminho que elas têm, porque em muitos lugares a gente sabe que ainda tem aquela mentalidade, mulher tem que casar cedo para reproduzir cedo, ser mãe e dona de casa. No interior tem muito isso. Que é uma coisa bizarra. Não que nas capitais não tenham, óbvio. Exato. Né? É uma coisa mais rara de a gente ver, mas no interior, onde a cultura tradicional ainda é muito enraizada, Sim. Bom, você que vem de uma região ali interiorana de Minas, Exatamente. Deve conhecer muitas moças que casam muito cedo ali, ou porque engravidam, ou porque acham que casar é resolver um problema financeiro ali, ter uma vida um pouco melhor. E aí essa é uma questão que abre um debate, de novo, para essa questão das meninas muito jovens não terem um direito a definir o seu futuro, porque isso é traçado por elas antes mesmo delas poderem discutir isso. Ô, Rosane, você estava falando, eu estava pensando aqui. O caso do Cuca, então, julgado, condenado, caso abominável de fato. É isso. A pergunta, esse prefeito, ele pode, assim, não sei nem se você tem a resposta. Sofrer alguma sanção legal? Não. Não? Porque a partir dos 16 anos no Brasil, legalmente falando, as meninas podem casar, contanto que haja a anuência dos pais. Ou seja, os pais têm que aceitar esse casamento e fazer um processo de cartório de emancipação da jovem. A partir daquele momento, ela passa a responder por ela mesma e aí ela pode optar em fazer o casamento, que foi o que aconteceu. Ela foi emancipada. Exatamente. Os pais liberaram a emancipação e assim que ela faz a emancipação, ela pode fazer o casamento. Então, não há processo legal. Ilegalmente, não foi feito o processo. O prefeito casou dentro da lei. Casou no cartório, aparentemente registrado. Imoral. Exato. O que você pode contestar é a moralidade do ato por conta das consequências ali logo sequenciais mesmo ao casamento, mas legalmente você não tem o que fazer aí. Lembrando que no Brasil, tá, só é válido esse tipo de casamento com 16 completos. Então, 15 para baixo é proibido. Por isso que ele esperou exatamente. Aparentemente foi por isso que ele esperou. Dizem que no Paraná eles já tinham essa relação estável antes da idade, que eles esperaram para casar com a idade que a lei permite. Agora, lembrando de novo, jovens abaixo de 15 anos não podem, não tem legalmente falando a anuência de ninguém, mesmo que os pais permitam, de manter relações sexuais com adultos. A gente está falando porque o ECA existe, o Estatuto da Criança e Adolescente, e resguarda esses jovens de 14 anos para baixo de qualquer tipo de abuso físico sofrido por adultos, ou seja, pessoas acima de 18 anos. Sim. Mesmo com a pessoa falando, não, eu queria, eu estava conivente, eu estava disposta a fazer o ato sexual, isso é contra a lei, isso é proibido. Os pais podem entrar, inclusive, com uma ação contra o suposto agressor, alguém que comete esse tipo de ato. Sim, e violência contra a mulher é algo... A cada 2 minutos temos um caso de violência contra a mulher no Brasil. Infelizmente, essas notícias bombam, mas não são raras, né? Não, nada raro, nada raro. Inclusive, um dado do qual não me orgulho de Minas Gerais é que é o estado com o maior caso de feminicídio do Brasil. Então, aí a gente vê como a gente tem que avançar muito ainda, né? E se for ver, como você falou, boa parte desses casos ainda estão em regiões de cidades menores, onde os maridos acreditam que as mulheres são suas propriedades, né? Sim, exatamente isso. E isso pode aparecer demais. Mas demais, com certeza. Demais. E aparecerá também, né? Inclusive, se continuar toda semana aparecendo um fato ligado a isso, né? Sim. Esse ano a gente já tinha tido dados no começo do ano levantando que o número de feminicídio esse ano
tinha sido assustador, divulgado esse ano do ano passado, que tinha sido um pouco mais alto que o normal, e a gente já tem esse começo de ano aí com várias notícias em relação a isso, ou seja, parece que esse debate em relação aos direitos e à segurança das mulheres no país ainda tem que ser muito trabalhado. Sim, e assim como a notícia do Cuca, barra Robinho, barra o casamento do prefeito aí com uma emancipada, enfim, violência contra a mulher, é uma cara de redação mesmo, como já foi, violência doméstica, enfim, violência contra as minorias, pode cair, pode aparecer, então vale a pena demais o pessoal ficar antenado sobre o tema para ter repertório, né? Sim, o que vale é o repertório aqui, né? Tudo que possa virar tema de redação, quanto mais repertório, mais citação precisa você puder dar, com caso, com especificidade, com matérias que são de senso comum e domínio coletivo, ótimo para você ganhar. Enem, quais são as políticas públicas, exato, como a gente pode inclusive atuar. Essa discussão que você fez, se é crime ou não, qual o processo que você pode delegacia trazer, mulher, o que você pode fazer, para onde você vai chorar, com quem que você vai reclamar, porque a gente sabe que muitas mulheres sofrem isso e não sabem nem aonde elas podem ir para fazer qualquer tipo de reclamação. Exato. E muitas têm vergonha de, inclusive, lógico, procurar. Vai na delegacia lá, tá lotada de homem, não é bem acolhida. Exato. E aí vai falar o que aconteceu, é capaz de ainda ouvir que... Mas só isso, como se não fosse nada, né? Sim. Porque, obviamente, você falando com um homem o que aconteceu com você como mulher, fica difícil do homem se colocar, às vezes, no seu lugar e entender o que é aquilo. Já nas delegacias voltadas para isso, que tem sempre um contingente de policiais femininas... Óbvio que o tratamento é outro, a acolhida é outra. Elas se sentem mais acolhidas. Até a abertura para falar realmente tudo o que aconteceu é diferente. Exato. Aliás, falando mais de redação, nos próximos episódios vamos ter aqui um professor ou professora para falar mais e dar dicas de repertório, enfim. Exato, isso é importantíssimo, né? Afinal de contas, a gente está levantando uma notícia aí que vai para a redação. Perfeito. Próximo tema? E aí vamos fechar com a bomba, né? Bomba da semana. Bomba da semana. Essa é uma notícia quentíssima. Até porque... Nesse momento está saindo notícias sobre isso. Exato. Tá falando sobre fake news. Fake news. Bom, que a gente cansou de levantar como uma polêmica. Isso começou a ser discutido já em 18 para 19, quando se tinha outro nome ainda, que era chamada Era da Pós-Verdade. Sim. Quando a discussão era pós-verdade. Na verdade, não é uma fake news, é que eu acredito na minha versão. Sim. A pós-verdade. O que parecia uma coisa bizarra, evoluiu. Estilo Pokémon, o negócio evoluiu aqui e ganhou ali, mano. O Matheus, nosso diretor, adora Pokémon. Aí virou, mano, aqueles Pokémons último nível, sabe? Aquele que o nosso amigo Casemiro fala, terceiro nível lá. Isso aqui é Elite. Pikachu, Raichu... Eu tô falando bobeira, né? Não? Falei certo? Olha aí, tá vendo? Vou parar por aqui. Que é o que você sabe, hein? Fui longe até. E aí, se a gente for parar pra pensar, quando a gente vai falar de fake news, que é esse auge do que seria a pós-verdade lá, a discussão da pós-verdade lá atrás, virou uma coisa realmente consolidada na sociedade. E propagada, inclusive, de forma muito rentável pelas grandes plataformas de conteúdo e mídias sociais. E parte dessa discussão da chamada PL das fake news, o projeto de leis das fake news, ou PL 2630, é exatamente o governo fazer uma regulamentação das redes sociais. Qual é o grande debate aí? A turma que não gosta de discutir isso alega que é o fim da liberdade de expressão. Vamos lembrar de novo que se algo é crime na lei brasileira presencialmente, o que levaria a deixar de ser crime virtualmente? Tudo que é crime fora das redes é crime na rede. Portanto, o que a rede tinha antes era a questão do anonimato. O cara que simplesmente fazia lá uma conta fake, com um e-mail fake, um documento fake lá com o número de alguém X, abria uma conta qualquer e ali ele destilava o ódio dele contra tudo e contra todos. Os famosos haters. Sim. E aí muita gente entendeu que você podia usar esses canais para divulgar informações que, se fossem replicadas em forma massiva, poderiam gerar uma meia-verdade, ou uma verdade que algumas pessoas pudessem acreditar, e começar a contestar as verdades. E aí as fake news ganharam muita força. Opa! Aonde os caras perceberam isso? Principalmente política.
política passou a ser um carro-chefe. Você distorcer verdades ou usar dados pela metade para que eles favoreçam o seu discurso e você omita o discurso completo ou discursos opostos ao seu. Use dados reais, porém interpretações diversas. Exatamente. E aí você passou a fazer de tudo, né? Desde revisionismo histórico até argumentações de leis, de princípios pétreos da Constituição brasileira, para você poder falar o que você quer, para você, por exemplo, defender o discurso nazista nas redes, em páginas extremistas, para você defender desafios de mutilação, de suicídio, de estupro, coisas bizarras que o governo vem tentando combater, e não é só essa questão política, são coisas mais amplas, essas chacinas nas escolas, esses massacres, muitos grupos se comunicam e armam esses atentados, essas ações, com incentivo de muita gente dentro desses grupos de divulgação, que são, vamos colocar assim, livres pelas redes, que não tem controle nenhum. E essa PL vem para tentar controlar isso. E aí vamos deixar claro que o Brasil não é pioneiro nesse ponto. Aliás, o Brasil está tentando trazer um projeto de lei que foi apresentado na noite de ontem, na segunda-feira, mesmo de feriado, foi apresentado, onde ele copia o modelo europeu de regulação, ou seja, o modelo da União Europeia, onde eles julgam que as plataformas têm sim que remover conteúdo quando identificado contra a lei. E aí não tem esse papo de não, eu não vou remover porque não está contra a política da plataforma. A plataforma não é soberana no país. Ela tem que seguir também as leis do país. Claro. Todo mundo tem que seguir. Aí não é porque ela é milionária, uma big tech, que ela pode fazer o que ela quiser. Resultado, na América do Norte, no continente europeu, você teve uma regulação feita de forma até muito rápida. Ou seja, as leis avançaram e as big techs encolheram. Ou seja, baixaram a cabeça e falaram, tudo bem, vamos fazer o que vocês estão pedindo, contanto que vocês mandem provas que é uma coisa ilegal, a gente vai fazer. A gente retira. A gente discutiu semana passada em relação aos ataques nas escolas, que o Twitter tinha achado normal as divulgações ali nas páginas e nas comunidades, uma coisa absurda. E aí a gente está falando hoje de um projeto que começou a ser contestado pelas plataformas, inclusive com prints de muitos usuários hoje, na terça-feira, do Google, na página de busca do Google, colocando embaixo, num link azul, que se esse projeto passar, a sua internet pode ficar muito pior. Ou seja, as big techs estão com medo de perder anunciantes, porque essas páginas de fake news têm uma circulação gigante. Gera dinheiro. E geram muito dinheiro com propaganda e monetização. E aí você imagina, né? Se isso for regulado, o discurso deles é que a regulação vai fazer com que você tenha, literalmente, um controle do governo e que a liberdade de expressão acabe. E como quase tudo, virou uma briga entre direita e esquerda. Exato. E aí passa a ser um discurso entre... Aqui acho que menos direita e esquerda, mas mais entre a turma conservadora e a turma muito liberal. Direita e esquerda foi uma palavra... Sim, existe, mas você tem gente da direita aí que está defendendo essa regulação, porque fala, não dá para os caras fazerem o que eles quiserem. Até porque tem uma pressão da imprensa tradicional brasileira. A imprensa produz notícia e a rede social só divulga. Sim. E aí a pergunta é, você entra lá na aba do Google e recebe lá uma notícia que foi produzida pelo Metrópole, pelo Estadão, pela Folha, pelo Globo. Quanto o Google pagou para esses canais para manter a notícia no ar? Nada. Quanto o Google pagou para o jornalista que fez aquela matéria? Nada. Nada. Ou seja, existe uma outra discussão, que é o lucro que eles têm divulgando notícias que eles não produzem, mas que eles monetizam em cima. Perfeito. Então, também está na PL das fake news essa questão do controle do que é divulgado e a monetarização, ou seja, pagar para quem produz esse conteúdo. Você quer divulgar? Não tem problema. Paga a minha parte e divulga aí. Não tem problema. Agora, paga a minha parte. A gente sabe que as big techs ganham dinheiro, mas rios de dinheiro com anunciantes, reproduzindo muita coisa, sem produzir quase nada. Sem produzir quase nada, perfeito. E deixei uma notícia ali da UERJ, fez ali um tema de redação justamente abordando a fake news lá em 2021. Já abordando esse conteúdo, depois várias questões, principalmente sobre fake news e vacinação, né? Junto da pandemia ali, vai virar jacaré, e, enfim, N fake news. Da autismo,
microcefalia, enfim, já vi de tudo. São questões, eu também fiz um levantamento rápido de fake news na FUVEST. 2022, 2021, 2020, isso só em português, tá? Biologia, vários vestibulares, vários anos, isso é bem recorrente, redação da UERJ, enfim, só um levantamento rápido, fake news. Desde que passou de pós-verdade para fake news, é um tema bastante recorrente. Anual, né? Nos principais processos seletivos. É certeiro que vai cair. Esse ano, por conta dessa polêmica, provavelmente caia nessa questão do limite do Estado. Possivelmente até pode aparecer como uma questão de sociologia aí, o limite do Estado, onde acaba a sua liberdade, onde começa o controle do Estado. Sim. Você pode discutir toda essa questão pela visão sociológica, você pode discutir isso por uma questão realmente de impacto político, porque isso vai afetar uma série de candidatos que a gente sabe que ganharam muita notoriedade por meio de mídias sociais, nem sempre com argumentos e propaganda com fatos reais. E essa regulamentação talvez tire essa visualização, esse impacto que eles geram na sociedade. Tá? A gente tem isso para a redação também como um tema forte, porque é um processo que o Brasil vem caminhando desde o processo da criação das leis para a internet, a regulação do marco da internet. Então, perfeito. A gente tem aí já o Brasil andando passo a passo. E aqui, no último ano eleitoral, o próprio Supremo Tribunal entrando nessa briga e criando ali uma série de ferramentas para tentar frear ou pelo menos minimizar os impactos das fake news no processo eleitoral. Então, tem de tudo aí, é um prato cheio para você falar desde pagamento de direitos autorais, produção de conteúdo, regulação, liberdade de expressão e etc. Fechou. É isso. Encerramos o nosso segundo episódio do H Plus News. Eu espero que semana que vem tenha pelo menos uma notícia boa. Tomara, né? Essa foi Tomara, muito... que a gente tenha uma notícia assim, isso aqui pode cair, mas isso aqui é legal, hein? Isso aqui, ó... Exato. Isso pode aparecer, olha que legal essa notícia. Mas infelizmente os caras vão achar que o podcast é o podcast da agonia, né? A gente só vai trazer problema e notícia bombástica, até porque vestibular cobra do aluno um senso coletivo e social muito grande. Perfeito. E muitas vezes está em cima de notícias que são, infelizmente... Aquilo que está indo tudo bem negativas. Não precisa ser discutido, basicamente. Exatamente, essa discussão. Não vou chamar atenção numa coisa que já funciona, preciso chamar atenção para algo que ainda não está andando certinho. Perfeito. Rosante, muito obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui, mais um episódio incrível. Até semana que vem. Explorando a cultura popular do Kim com pokémons e etc. Pois é, a gente foi de fake news para Pokémon. Enfim, a notícia... A única notícia boa é que o Palmeiras venceu o Corinthians. Ainda vou ter que aguentar isso. É brincadeira, viu? Não, isso aí até o próximo Palmeiras e Corinthians. Não vai ter jeito, né? Isso é uma regra universal. Assim é Fla-Flu, enfim, assim é Cruzeiro e Atlético. Vamos ter que esperar. Inter e Grêmio. Vamos ter que esperar. E aí, hoje, aliás, Libertadores está aí, né? Libertadores está aí. Espero que meu time se recupere, por favor. É verdade, estamos gravando na terça-feira. Hoje tem Corinthians e Independente Del Valle. Carrasco dos brasileiros, o timinho chato. São Paulo que o diga. Bom, se você e gostou... Flamengo. E Flamengo. Se você gostou, dá um like aí, compartilha, enfim. Segue para ficar atualizado e quando nós sempre vamos divulgar... Manda os conteúdos que você ache necessário, acha interessante. E manda a crítica. Manda a crítica correção, também. Se o Kim errar dos pokémons, pode corrigir, que a gente está aqui para arrumar, não tem problema. É isso, fechou. Muito obrigado, Rosante. Abraço, Kim. H Plus Média, H Plus News, mais uma vez, até a próxima. Até a próxima. Beijo, tchau.